Olá, bem-vindos ao canal. Vamos refletir hoje sobre a terapia do perdão. Muitas vezes a gente se pergunta por que situações dolorosas, volta e meia, envolvem a humanidade. Ocorre que a grande maioria de nós vive aqui na Terra envolvida nas coisas da vida, esquecendo qual é o objetivo existencial. Então, de tempos em tempos, vêm acontecimentos que nos lembram que a finalidade da nossa existência deve ser a busca pela harmonia, pelo bem em todos os sentidos, pelo desenvolvimento da fraternidade, né, do amor nos relacionamentos entre as criaturas. E esse lembrete chegou mais uma vez para nós em forma dessa pandemia que nós estamos enfrentando, que veio para nos lembrar o quão frágil, transitória, variável é a nossa existência física e o quanto nós dependemos uns dos outros para vivermos, né? Mas apesar de percebermos a nossa fragilidade e essa necessidade da convivência, nós temos provado dia a dia a dificuldade que nós temos ainda em conviver, a dificuldade das relações, a solidão envolvendo a vida de pessoas que muitas vezes estão no meio de diversas pessoas, estão em relacionamentos afetivos, estão em casamentos, mas se sentem sozinhas. Certamente que todos nós já tivemos em nossa vida o desejo de que as pessoas se comportassem de maneira diferente para conosco. Aliás, isso é muitíssimo frequente, né? Diga-se de passagem. E obviamente que já nos incomodou a maneira de alguém agir, os valores ou os princípios das pessoas, que as pessoas defendem e que vai de contra os nossos valores. Porque constantemente nós avaliamos os outros e nos deixamos afetar pela postura que as pessoas apresentam. Isso é comum na nossa vida, no trânsito, no supermercado, numa reunião familiar ou reunião de amigos, no trabalho, ou nos relacionamentos mesmo, familiares, relacionamentos afetivos. É comum nós nos desgostarmos com as pessoas, não é? Reclamarmos das pessoas. Então, por um motivo ou outro, e são com essas pessoas que nós demonstramos a nossa impaciência, a nossa contrariedade, e nós agimos de forma impulsiva e muitas vezes pouco amigável, grosseira com as pessoas, né? Aquelas reações intempestivas que nós temos. E a verdade é que nos relacionamos em sociedade sempre vendo isso como um grande desafio para nós. E é um desafio. Justamente por esse motivo, queremos e esperamos tudo de melhor do outro, mas nem sempre nós oferecemos tudo de melhor de nós ao outro. Essa que é a verdade. E as nossas atitudes em sociedade, na convivência, muitas vezes nos coloca no limite da nossa estrutura emocional, e nós colocamos os outros também no limite emocional deles, né? Daí os nossos desejos se manifestam com frases muito frequentes. Eu queria que o fulano fosse diferente, agisse assim ou assado comigo, né? Eu gostaria que Beltrano mudasse a sua maneira de agir, que fosse menos grosseiro, mais compreensivo e assim por diante. E assim nós vamos alimentando, vamos fomentando ideias que nunca estão ao nosso alcance realizar. Porque o que nós desejamos é a mudança do outro, e isso não cabe a nós, isso é impossível. Jamais iremos controlar e conseguir direcionar a atitude do outro, né? E é claro que todos nós queremos e gostaríamos de ser tratado bem, né? Com respeito, com consideração, com acolhimento, afabilidade, educação, né? Amorosidade, não é verdade? Inclusive quando nós não agimos assim para com os outros. E aí que está o problema, o grande problema da humanidade. Todos necessitamos de valorização, de vínculos afetivos profundos, verdadeiros, né, de bom trato na sociedade, mas nem todos sabem ofertar isso. É aí que se ouve muito falar na famosa frase: aquele ali só quer venha a nós, ao vosso reino nada, né? E o pior é que a grande maioria faz questão de não observar a si mesma para sequer admitir isso daí. É muito fácil falar do outro, como sempre, né? Dificilmente nos colocamos a pensar assim que o outro também provavelmente reclama de nós.
O outro também deseja que nós mudemos a nossa maneira de agir e de reagir ou de falar, né? Que o contraria, que ofende, que agride, que machuca. Enfim, o que prevalece nas nossas relações é o sistema bateu-levou, que corresponde, como já vimos em outras reflexões, ao nosso cérebro reptiliano, na pior porção do nosso cérebro, que é a porção primitiva, que é o cérebro arcaico inferior, que reage sem pensar, né? Relativo aos instintos de preservação, de sobrevivência, que são responsáveis pelas paixões grosseiras, egoísticas, que precisamos todos superar, todos nós, sem exceção, mas que a maioria de nós ainda não superou, infelizmente. E aí reside a infelicidade humana. Nós, a grande maioria de nós, não vou falar em 100% porque não podemos generalizar, mas a grande maioria dos relacionamentos são relacionamentos de conflito versus conflito, não de pessoa para pessoa. Os conflitos se batem, se relacionam. E os relacionamentos são, na maioria, péssimos, né? E agir assim, dominados pelos instintos primitivos, é o que ainda nos arrasta ao mal, que são as maiores causas de problemas, que nos torna seres que não admitem ser contrariados, seres egoístas, seres agressivos, infelizmente. Agora, vamos nos perguntar, se agindo dessa forma temos sido prejudicados, temos desenvolvido relacionamentos ruins, consequentemente sido infelizes, porque nós viemos no mundo para desenvolvermos afetividade. Então a finalidade da nossa vida é desenvolver a amorosidade, a fraternidade, os bons relacionamentos. E se não temos feito isso, por que nós insistimos em ser assim, agir dessa forma? Né? Uma questão interessante essa. E a resposta é que passamos a vida nos auto-enganando sobre a felicidade, sempre achando que prevalecendo a nossa vontade, mostrando, provando que nós temos sempre razão, levando vantagem em relação a isso e a outras coisas, praticamente em tudo, não levando nunca, entre aspas, desaforo para casa, nós acreditamos que assim seremos felizes. Mas tem sido assim? Ou é um ledo engano? A vida tem nos mostrado o contrário, não é? Desse acontecimento da pandemia, além da doença, da morte de muitas pessoas, nós vimos um número imenso, enorme de separações, de casais, de famílias que se desfizeram, onde o que preponderou, no mais das vezes, foi a falta de respeito, de aceitação do outro tal qual ele se apresenta, né? A intolerância, a violência, a agressividade, isso é um fato. Mas acontece que se não adoecemos pelo vírus nessa pandemia, nós adoecemos por esses sentimentos negativos, pela frustração, né? Que adoece e derruba primeiramente quem possui o sentimento para depois atingir o outro, infelicitando a todos, roubando a alegria de viver. Esse é o mal da humanidade, esse tem sido o nosso grande mal. O resultado desses sentimentos são enfermidades físicas, emocionais, porque os maus sentimentos causam a queda das resistências, né, no sistema imunológico, além da queda de humor frequente por perturbações nervosas, agravadas ainda mais pelas obsessões espirituais, devido à sintonia que esses sentimentos ruins que desenvolvemos nos faz estar assim suscetível à influência dos espíritos perversos, nessa sintonia com os espíritos perversos que se aproveitam dessa fragilidade nossa, né, fragilidade humana. Eu trouxe aqui uma fala da Joana de Ângeles sobre isso. Ela diz assim: mantendo esses propósitos infelizes, que entre aspas são esses sentimentos, né, essa maneira de pensar, mais se lhes acentuam os transtornos orgânicos e emocionais, derrapando em auto-obsessões e em obsessões variadas pela viciação mental e intercâmbio espiritual negativo. Tá claro, né, a explicação da Joana de Ângeles. E aí, o que fazer então, né? Se temos vindo frequentemente desenvolvendo essas situações, esses sentimentos, não é? É claro que temos o direito de nos defender do mal, preservar a nossa integridade física, moral, defender os nossos princípios, nossos ideais de vida,
Mas nós temos esse direito e devemos fazer isso, mas não à custa de violência, de imposição, de agressividade. Esse é o problema. Nós temos ainda o instinto de defesa, sim, de preservação. Isso é necessário, não é? Mas isso deve ser acionado e utilizado com parcimônia, com inteligência emocional. A tão falada inteligência emocional, né? Nos últimos tempos tem se falado muito nisso, mas tem se utilizado pouco, se desenvolvido pouco isso. O primarismo que ainda vivemos mergulhados deve dar lugar aos bons sentimentos, à razão, à racionalização, no pensar antes de agir, que nós vivemos falando, mas nunca fazemos. É desejo primário, arcaico, querer submeter os outros aos nossos caprichos, ao nosso egoísmo, que quando nossos caprichos não são atendidos, nos leva a sentir ódio, agressividade, desejo de vingança. Vingança sim, muitas vezes velada, né? Mas até na própria palavra agressiva nós estamos buscando nos vingar. Nós precisamos nos policiar sobre isso. Nós devemos tentar substituir esses sentimentos primários como o ódio, o ressentimento, a vingança ainda que velada, a inveja, a amargura, o ciúme, que tornam a nossa vida muito triste, torna a vida do outro que se relaciona conosco muito infeliz. E torna o mundo um campo de batalha, né, por sentimentos ruins, né, por esse desafio, por esses conflitos todos. Conflito com conflito, é um perfeito campo de batalha. Nós devemos tentar substituir tudo isso por sentimentos de brandura, por sentimentos de compaixão pela dificuldade do outro, por sentimentos nobres, bons, melhores. É a arma que nós temos, é a única solução para isso. E o desenvolvimento desses sentimentos brandos e bons dependem do caráter de cada pessoa. Por isso que a única solução para esse dilema existencial humano são justamente os problemas nas relações, né? Está no desenvolvimento de um caráter melhor, de uma personalidade branda e pacífica. Isso só pode ser obtido através do desenvolvimento moral, que se resume em duas palavras-chave: humildade e caridade. Essa que é a verdade. Porque somente através da humildade nós poderemos ser indulgentes para com o outro, com a dificuldade do outro, não é? Compreensivos o suficiente para praticar, né, a caridade, a forma da caridade mais importante, que é a moral, que é difícil de ser praticada, porque dar as coisas é muito fácil. Normalmente a maioria de nós dá do que sobra mesmo. A caridade moral, ela é muito importante, e por isso ela é mais valorizada e por isso até mais difícil. E a caridade moral corresponde principalmente à atitude do perdão, da perdão-terapia, que é o nosso tema de hoje. Por isso que eu trouxe aqui novamente a Joana de Ângeles dizendo: compreendendo que todos têm o direito de errar e pensar mal uns dos outros, o que certamente não deveriam, mas cuja ocorrência é frequente, qual sucede ao próprio indivíduo em relação ao seu próximo. Esse raciocínio já diminui a carga da animosidade mantida contra o outro, o adversário real ou imaginário. Pessoas extremamente egocêntricas não conseguem perdoar justamente porque não são humildes e sim muito egoístas, né? Sempre giram em torno de si mesmas, sem jamais enxergar o outro, não conseguem ver o outro, ver que também o outro tem direito de errar, como a mentora diz, de pensar mal de nós, assim como nós pensamos dos outros também, como desconfiamos muitas vezes, né? Todos têm o direito a isso, isso faz parte da nossa vida, nos nossos processos. Então nós vemos aí na lição a necessidade da empatia que nos leva a ser indulgentes e a aprender a perdoar. Quando nós somos indulgentes, isso automaticamente nos leva à perdão-terapia. Quando nos conscientizamos da nossa própria fragilidade também, passamos a aceitar a fragilidade do semelhante. E para isso é preciso olhar para o outro. É preciso nos despojar de nós mesmos e por isso necessitamos da humildade também, né? Então a mais urgente mudança de postura de vida se inicia primeiramente pela autoanálise para depois passar a olhar para o outro. Não o contrário, como nós fazemos, sempre reparando no outro e nunca olhando para nós mesmos. Porque todos somos assim, ainda caminhando para a evolução, temos essas inseguranças, essas intolerâncias em nossas atitudes, que são ditadas pelo primarismo que ainda nos domina, não é?
Para reverter essa situação, nós precisamos usar da empatia, da indulgência, né, primeiramente. Isso não é matéria espiritual ou religiosa simplesmente, não. A própria psicanálise diz, na parte que trata sobre as relações humanas, fala sobre a necessidade da empatia, da compaixão para se obter saúde nas relações. Nós devemos aprender a deixar seguir adiante quem nos ofendeu, porque, como diz na lição, muitas vezes o problema é imaginário, a pessoa nem quis ofender ou nem ofendeu mesmo, e o nosso melindre, né, que nos faz levar para o outro lado, por conta de nossas coisas, de nossos complexos, nossos conflitos, nossa sombra, na verdade. Mas, mesmo que haja ofensa real, vamos supor que tenha havido, deixar seguir o ofensor sabendo que ele também tem os seus dilemas e que esquecer é libertar-se desse fardo, né? Da doença, da emoção ruim, é se engrandecer, é se estimular a ser cada dia melhor, é afastar a influência dos obsessores, dos espíritos negativos, né? É ensinar ao ofensor ao invés de ele odiar, dar oportunidade a ele de aprender também, de se arrepender, e isso é nobre, isso é muito bom, isso é muito positivo. Então agir assim é agir com inteligência emocional, isso é inteligência emocional, que eu disse que é muito falada e pouco praticada, né? É também agir de acordo com as leis de Deus, né? É o melhor recurso para a saúde, para a felicidade do ser humano. Então que tal, né? Aí estaria a nossa solução, não é? Que tal mudar isso a partir de agora e aprender a sentir-se melhor e mais feliz? Quem não quer, né? Se sentir mais feliz, se sentir mais tranquilo. Que tal se ao invés de avaliarmos alguém pela sua aparência, pelos seus atos desequilibrados, se ao invés de viver julgando as pessoas, nós buscássemos conhecer as pessoas melhor, saber da sua história de vida, das dificuldades, das lutas que vem enfrentando, como nós estamos enfrentando nossas lutas, nossos dilemas. Afinal, nenhum de nós está isento disso, né? Nós não estamos isentos disso, muito ao contrário. Se ao invés de julgarmos as pessoas, seus comportamentos, suas opções, suas escolhas de vida, nós buscássemos compreendê-las mais, um pouco mais que seja, entendendo que cada um busca ser feliz da sua maneira. Cada um está dando do que tem para dar, essa é a verdade. Nem sempre é o que nós esperamos, o que nós queremos, mas cada um procura fazer o seu melhor, mesmo errando. E que tenha que percorrer longos caminhos na vida para melhorar. Afinal, cada pessoa está no seu momento evolutivo. Está assim como nós estamos. E nós temos que respeitar isso, aprender a respeitar isso nas pessoas. É a única forma de administrarmos melhor as nossas relações. Todos nós estamos palmilhando essa estrada longa de aprendizado, há tantas vidas, né, tantas reencarnações. Estamos todos em situação semelhante. Isso deve nos levar a ser mais empáticos. Isso é essencial, isso é necessário. Então, muitas vezes a agressão que alguém comete trata-se de defesa, onde estão escondendo muitos conflitos, muitas dores, assim como nós mesmos temos também as nossas dificuldades, não é? Vejamos a agressão assim, não vamos ficar tão ofendidos com a agressão do outro. Normalmente quem agride carrega problemas. Então que tal nós realmente resolvermos mudar as nossas reações, oferecendo ao outro o contrário daquilo que não gostamos nele ou que nos agride? Nós poderíamos oferecer a nossa paciência àquele que é exaltado, que é impaciente, dando oportunidade de ele receber atenção, compreensão e cuidado que muitas vezes ele não teve na vida. Oferecer ao agressor a educação, mostrando a ele oportunidades de relacionamentos melhores, com respeito, com consideração, né, pautados em coisas boas. A pessoa bruta, agressiva, oferecer a gentileza, dando oportunidade de provar que pode ter mais doçura, mais leveza nas relações, né, que podem nascer de pequenos gestos. Muitas vezes a brutalidade que a pessoa apresenta no dia a dia não lhe permite acreditar que é possível ter mais suavidade na vida. Essa que é a verdade. Talvez a falta de trato social seja apenas uma ausência de oportunidade de aprender melhor outras maneiras de se relacionar. Para aqueles com posicionamento opostos aos nossos, ideais diferentes, não somos obrigados a concordar com eles, mas o respeito já estaria de bom tamanho, né? Então vamos ter em mente que ninguém é obrigado a pensar como nós e que cada um é fruto dos seus esforços, da sua história de vida, das suas opções, também dos seus erros, porque errando é que aprendemos, não é?
E os outros têm direito de errar também. Enfim, vamos passar a ver essas dificuldades como oportunidades que aqueles que cruzam o nosso caminho nos oferecem para sermos melhores. Vamos ver nele professores que a vida nos oferece a fim de construir em nossa personalidade virtudes que estão latentes em nós, mas que não desenvolvemos ainda. Nesse esforço nós estaremos construindo uma sociedade melhor, pautada em valores elevados de amor, de generosidade. E é assim que se constrói uma sociedade melhor, somente quando se adquire a consciência dos objetivos essenciais da vida, da existência. Nos tornamos melhores quando passamos a entender a nossa verdadeira missão no mundo, que é nos ampararmos na realidade uns aos outros para o crescimento espiritual de todos nós, a fim de alcançarmos a harmonia e a felicidade geral da sociedade. Então, através desse entendimento é que os sentimentos de compaixão e indulgência passam a envolver a nossa alma, nos levando a compreender as nossas próprias mazelas, aceitando assim melhor as mazelas do outro. Então, a solução está na busca do esforço para sermos mais humildes, empáticos e indulgentes para com as falhas alheias, aprendendo a perdoar como desejamos ser perdoados. Então, experimente agir assim, esqueça a raiva, a vingança, que são frutos do ego exacerbado. Então, quando alguém te machucar, veja a dor que ele esconde. Quando alguém mentir para você, observe o vazio que essa pessoa guarda. Se alguém te trair, observe a solidão que essa criatura carrega. Se alguém zombar de você, observe os traumas que ele traz em si mesmo. Se alguém te despreza, veja quão grande é a sua miséria existencial. Se alguém tem inveja de você, observe a frustração interna que essa criatura tem. Não se sinta ofendido com os defeitos alheios, não. Trabalha para corrigir os seus próprios defeitos, né? O quanto puder, seja gentil, seja bondoso com quem mais precisa. Quem agride é quem mais precisa. Acorde todos os dias determinando a si mesmo que será alegre, paciente e gentil com todas as pessoas. E por isso será feliz nesse dia, para depois passar a ser feliz todos os dias da sua vida. Não se preocupa tanto em alimentar seu ego, não. Isso não te levará a nada. Começa a alimentar a tua alma, que te levará à paz e à tranquilidade de viver. E eu termino hoje com uma frase de um psicanalista inglês, grande colaborador para o desenvolvimento da psicanálise. Ele diz assim: saibamos que somente o ego se ofende. Quanto mais forte for o ego, mais frágil será a pessoa, pois ficará mais suscetível de ser atingida pelas atitudes alheias. Diminua o tamanho do alvo e dificultará o trabalho das flechas. Desejo paz e luz a todos. Até a próxima.